Não confunda preocupação, ou para ser mais enfático, pré-ocupação com preparação. Não, eu não estou ansioso, eu só estou me programando, eu só estou planejando, eu só estou tentando me antecipar. Não. Existe uma diferença de preparação para preocupação. A preocupação te deixa exausto antes do gigante chegar. A preparação te prepara para quando ele chegar. Então como que é o preparo? O preparo é você se ferramentar, se encher. Você está pronto para algo. E a preocupação? Você não faz o que precisava fazer, não se enche do que precisava se encher. Você não está preparado para o que precisava se preparar. Mas a sua mente está desesperada por algo que ainda nem chegou. Cara, eu estou preocupado com esse ano, eu estou preocupado com esse mês, eu estou preocupado com esse contrato, eu estou preocupado com esse negócio, eu estou preocupado com essa reunião, eu estou preocupado com essa ligação que eu recebi, eu estou preocupado com o que vão falar, eu estou preocupado... Ei, irmão, guarda isso. Uma preocupação te deixa cansado antes do gigante. Uma preparação te deixa pronto para o gigante. Faz sentido? A Bíblia diz que quando Davi enfrenta aquele gigante, ele já tinha antes enfrentado urso e leão. Eu já falei sobre isso aqui. O preparo de Davi não era só um preparo em relação à luta, porque senão a gente vai acreditar que o poder sobrenatural de Deus em Davi estava ligado a um preparo como um lutador. Davi não venceu o gigante porque ele era um bom lutador apenas. Davi venceu o gigante porque ele aprendeu a confiar no Deus do livramento quando veio uma ursa. Ele aprendeu a confiar no Deus do livramento quando veio o leão. E ele sabia confiar no Deus do livramento quando veio o gigante. A história do preparo de Davi não fala sobre um lutador de MMA sendo preparado com animais para quando fosse lutar com o seu maior opositor. A história de Davi fala sobre o preparo de um homem de Deus que aprendeu a confiar no meio de animais e algumas retaliações quando ninguém via, para que estivesse pronto para confiar de novo em Deus quando todo mundo estivesse olhando. Irmão, o seu preparo muitas vezes acontece em meio a ambientes de invisibilidade. Ninguém está vendo. Mas quando todo mundo precisar ver, você está pronto. Eu não lembro de quem é essa frase, mas eu amo ela. E o autor diz o seguinte: me perguntaram certa vez quanto tempo eu demoro para preparar um sermão, e a minha resposta foi: leva uma vida inteira. Quanto tempo, pastor, para preparar o sermão de hoje? Uma vida inteira. Comecei a lidar com medo quando me converti, lido com ele até hoje e vou lidar até o último dia da minha vida. O medo está ao redor de todo mundo. Se eu falar para você que o medo não bate à minha porta, eu sou um mentiroso, mas eu tenho desenvolvido a habilidade de não aceitá-lo como um conselheiro. O medo bate à porta de todo mundo todos os dias. Bateu a porta do coração de Jesus. A Bíblia diz que quando ele está próximo de ser entregue, ele faz uma oração e ele fala: Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice, mas todavia seja feita a sua vontade. Irmão, a questão não é o que o medo tenta fazer com a gente, a questão é como a gente reage com aquilo que o medo faz. O medo tentou desanimar Jesus, mas Jesus coloca aos pés do Pai dele toda a sua ansiedade. A Bíblia diz que ele chega ao ponto de ter o que alguns médicos podem considerar, clinicamente falando, talvez uma crise de pânico. Jesus transpira sangue. Segundo a medicina, é o quadro de maior estresse que o ser humano pode dar antes de desligar o seu sistema nervoso. Irmão, ele transpirou sangue, ele estava, segundo o próprio Jesus, sentindo uma angústia mortal. Jesus chama os seus discípulos e ele fala: eu sinto uma angústia mortal, orem comigo. O homem que ensinou o Pai Nosso, o verbo vivo, sente angústia. Por quê? Porque a morte bate a porta. A preocupação de Jesus não era com a morte, porque senão a gente vai acreditar que Jesus ficou abatido mais do que os mártires que vieram depois dele. A preocupação de Jesus era com o afastamento entre ele e o Pai. Pela primeira vez na história, quando ele tomasse o cálice do jugo, quando ele recebesse sobre si o juízo, quando ele recebesse sobre si o nosso pecado, ele deixaria de ser um com o Pai e ele seria pecador. É por isso que em toda a Bíblia Jesus chama Deus de Deus, mas naquele momento ele chama Deus de Pai, mas naquele momento, pela primeira vez, a gente vê Jesus chamando Deus de Deus. Eu só falo o que eu ouvi o meu Pai falar, eu só faço o que eu vejo o meu Pai fazer. A oração: Pai nosso que estás nos céus. Você é bom, não, bom é o Pai que está nos céus. Mas quando ele se torna pecado, ele fala: Deus meu, por que me desamparaste? Quando Jesus recebe o pecado, ele deixa de ser um com o Pai, e agora Deus para ele se torna Deus. Por quê? Porque ele se torna pecado.
A Bíblia diz que aquele que não cometeu pecado se fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. O autor da oração do Pai Nosso deixou de chamar a Deus de Pai, para que nós pudéssemos chamá-lo de Pai. Irmão, guarda isso, o único Filho de Deus se fez homem para que todos os homens pudessem ser feitos filhos de Deus. Essa é a graça do Evangelho. Você está comigo ainda? Diga amém. Então ele transpira sangue, ele sente uma angústia mortal. Está tudo bem sentir medo, mas não tem nada bem, não está nada bem domesticar o seu medo. Gigantes foram feitos para serem vencidos, não domesticados. O meu problema, o meu câncer, a minha dívida, não chama de seu o que Jesus já levou sobre ele. Há mais de 2000 anos atrás, a Bíblia diz que ele levou sobre si o nosso jugo, o nosso juízo, as doenças, as enfermidades, e fez de todo o inferno um espetáculo público triunfando sobre eles na cruz. Eu não sei você, mas a minha vontade é de correr nesse auditório, irmão. Minha vontade é de pular nessa manhã. Alguém comigo aqui? Aleluia! Aleluia! Então guarda isso. Tem problema sentir medo? Não. O problema é aceitar o medo como um conselheiro. Tem problema sentir medo? Não. O problema é abrir a porta e deixá-lo entrar. Tem problema sentir medo? Não. O problema é você olhar para o teu futuro a partir da perspectiva do que o medo diz que vai acontecer, ao invés de pautar a construção da tua história a partir do que Deus já disse que aconteceria. Tem problema sentir medo? Não. O problema é você esquecer que medo é um sentimento. Sentimentos passam, mas as minhas palavras permanecerão para sempre, diz o Senhor. Então quando eu trago sentimento como sentimento e um princípio eterno como princípio eterno, todo sentimento passa, mas a minha fé está ancorada em uma palavra eterna. Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é o meu bom pastor, de nada eu terei falta. Ele me faz andar em pastos verdejantes, Ele me traz paz, Ele me guarda, Ele me guia, Ele provê, Ele me livra, Ele me salva, Ele me respalda. Deus é por nós, quem será contra nós? Ele me ungiu, o Senhor me ungiu para profetizar a liberdade aos cativos e a restauração de vista aos cegos. O Senhor me ungiu e me chamou para anunciar o ano aceitável do Senhor. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Preciso me encher das verdades de Deus, para que quando o medo bata, seja uma verdade que abra. Para cada expressão de medo, uma expressão da verdade. Guarda isso, irmão. Uau, estou feliz de estar aqui. Alguém está feliz de estar aqui nessa manhã? Para cada expressão de medo, uma expressão da verdade. Medo de fracassar, uma expressão da verdade. Em Cristo somos mais do que vencedores. Uma expressão de medo. Eu não vou ter para pagar, vai faltar a despensa, as contas, meu Deus, o negócio. Filipenses 4,19, uma expressão da verdade. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês segundo as suas riquezas em glória. Uma expressão do medo. Será que essa doença vai me levar? Será que eu vou conseguir romper? Será que eu vou conseguir? Uma expressão da verdade. Isaías 53. Certamente Ele levou sobre si as nossas doenças e enfermidades, e o castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. A questão não é se o medo vai bater a porta. A pergunta que eu quero que ecoe em você, não só hoje, mas na sua jornada de fé, é: quando o medo bate a porta, quem abre? Do que você está cheio? Aonde você tem ancorado a tua esperança? Quem é de fato o Senhor da tua história? O que te dá paz? O que te faz crer que esse é o melhor ano da sua vida? Porque a resposta para essas perguntas dizem muito a respeito da constância da sua jornada. Eu conheço homens que a paz que eles têm é no saldo da conta bancária. Irmãos, guarda isso. Tem bilionários que se suicidam quando se tornam milionários. Por mais que seja ridículo para quem olha de fora de forma sistemática, para quem fez do dinheiro o centro da sua segurança, a ausência dele gera um medo absurdo. Alguns não conseguiriam gastar toda a sua fortuna mesmo se esbanjassem, mas tiram a própria vida se perderem parte dela. Por quê? Porque fizeram da sua fortuna a sua segurança.
A Bíblia diz que onde está o teu tesouro, lá está o teu coração. A Bíblia diz que sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Então, irmão, guarda isso. A gente precisa ter muito zelo sobre quais são os nossos tesouros e aonde a gente está guardando o nosso coração. Porque a Bíblia diz que é desse lugar que provém as fontes de vida. É por isso que eu sou desprendido ministerialmente, é por isso que eu sou ousado em alguns momentos. Eu falo com muita vulnerabilidade e sem falsa modéstia. Deus sabe, e amigos de bastidores sabem quantas vezes eu coloquei tudo à prova. Ou é a visão que Deus me deu, ou eu estou fora. Ou é isso daqui, ou eu estou fora. E alguns falam, por que você é tão ousado, cara? Porque eu sei em quem eu confio. Eu sei quem me viu quando ninguém via. Eu sei quem ouvia o meu choro quando ninguém ouvia a minha mensagem. Eu sei quem prometia coisas para mim, mesmo sem precisar me prometer nada. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu conheço o Deus que me tirou do leito do hospital. Eu sei quem é que proveu quando tudo parecia que não ia acontecer, quando todas as portas se fecharam. Eu sei quem me defendeu quando homens tentaram me caluniar. Eu sei quem soprou meu nome quando tentaram apagá-lo, irmão. Eu sei. Então, quando o medo bate a porta, eu não tenho coragem de olhar para tudo que eu vivi com Deus e ter uma dúvida se de fato Ele vai fazer de novo. Irmão, é impossível sentir medo caminhando ao lado de Jesus e se lembrando quem Jesus é. Porque tudo que vai se apresentar diante de você, Ele é a resposta. Para toda falta, Ele é a resposta. Para toda dúvida, Ele é a resposta. Para todo levante, Ele é a resposta. Para todo principado e potestade, Ele é a resposta. Ele é tudo em todos, Ele é tudo o que a gente precisa. Quando a gente fala que Ele é suficiente, isso é muito forte. Eu reconheço Jesus como meu único, ou seja, não tem outro Deus em quem eu me garanto, não tem outro altar que eu edifique, não tem outra segurança que me sustente, não tem outra base de segurança ou paz que me mantenha de pé. Não é o saldo da conta, não é a geografia, não é o ministério, não é o status, não é a vaidade, não é a aprovação de homens, não são as opiniões ao meu redor. Ele é o meu único, ou seja, não há outro, e suficiente Salvador. O que significa suficiente? Nada precisa ser acrescentado. Ele é completo, Ele é perfeito. A palavra dele é tudo que eu preciso. Ele é tudo que eu preciso. Ele é tudo que eu quero ter. Ele é tudo que eu quero ser. Ele é o centro. Ele é o princípio e o fim. Ele é o alfa e o ômega. Ele é o maravilhoso conselheiro, Deus forte. Ele é o Pai da eternidade, príncipe da paz. Ele é o Jeová Jireh, o Deus que provê. Ele é o Jeová Rafa, o Deus que cura. Ele é Jeová Nissi, a nossa bandeira. Ele é Emanuel, Deus conosco. Ele é o princípio de todas as coisas, e nele tudo subsiste, para que em tudo tenha plenitude. Ele é a primícia de Deus, a primeira parte de Deus. Ele era o único Filho de Deus, se tornou o primeiro de muitos. Ele é o Verbo vivo. Ele faz parte da Trindade. Ele, o Pai e o Espírito Santo são uma só coisa. Como ter medo se dentro de você habita o mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos? E aí, tudo bem? Você acabou agora de assistir um vídeo. Se você ainda não está inscrito, já se inscreve também no nosso canal, ativa esse sininho aqui embaixo de notificação, e toda vez que eu fizer uma live ou estiver transmitindo uma mensagem ao vivo, você vai ser um dos primeiros a saber. Mas eu deixei mais 2 indicações aqui que eu espero que façam muito sentido para você. Então já aproveita e clica para assistir a próxima mensagem, beleza? Seja bem-vindo ao time de incendiários, e eu espero de verdade que essas mensagens mudem a sua vida como elas têm mudado a minha também. Até a próxima. Valeu. Romanos 12:2 diz... Romanos 12:1, diz: eu rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? A gente tem mais de 7.500 famílias online no nosso primeiro culto. Você pode celebrar cada família online. Aleluia. Então, irmão, pega isso. Um coração alinhado governa as emoções. Fala comigo, diga: um coração alinhado governa as emoções. Eu estava almoçando com alguns jovens que a gente tem gerado como
futuros líderes e pastores da nossa igreja essa semana. E eles começaram a me perguntar como foi o meu processo de discipulado. E eu falei, meu processo de discipulado foi igual ao do mestre Miyagi. O meu sogro, ele usava algumas técnicas que não eram muito convencionais, mas elas deram certo. Aí eles falaram, me dá um exemplo de uma, pastor. Eu falei, eu era extremamente explosivo. Se alguém me interrompesse uma vez, eu respirava fundo, mas se ele me interrompesse a segunda vez, podia ser quem fosse, o assunto que fosse, o ambiente que fosse, eu não voltava a falar. Eu era impaciente, porque ao longo da minha construção de mundo, eu aprendi que um homem, ele era impulsivo, ele era explosivo, ele era sanguíneo. Eu brinco até que eu não era sanguíneo, como diz o Luiz Hermínio, né? Eu era hemorrágico pingando. Mas o meu sogro é o oposto disso. Ele é calmo, ele é manso, ele é leve. E aí ele começou a me interromper quando eu namorava a Kezinha. E eu não falava por nada, eu não voltava a falar por nada. E ele olhava para a Kezinha e falava assim, ele é nervoso, né, filha? E eu pensava, esse cara é maluco. Ele me provocou e agora ele quer dizer que eu sou nervoso. E eu ficava revoltado dentro de mim pensando sobre ele. Aí eu lembro que ele ficava repetindo as mesmas coisas. Às vezes, por horas, ele repetia a mesma frase. Eu lembro de uma vez que eu estava no banco do carona com a Kezinha, no banco de trás, eu olhei e falei, eu acho que seu pai é maluco, ele tem algum problema. Ela falou, não, ele só está testando você. E aí um dia, eu tive um insight, eu tive um entendimento, Aquele dia foi um descortinar para mim, aquele dia mudou uma coisa na minha vida. Porque eu entendi que, enquanto eu não controlasse as minhas emoções, é como se eu fosse um carrinho de controle remoto, mas o controle está na mão de quem quiser pegar. Enquanto eu não governasse as minhas emoções, qualquer pessoa me governava. Enquanto eu não tivesse controle sobre as minhas emoções, qualquer pessoa tinha. Isso começou a me incomodar, isso começou a gerar vergonha em mim. Eu falei, eu preciso dominar a mim mesmo. Eu comecei a estudar o que a Bíblia diz sobre isso. E aí eu fui apresentado ao fruto do Espírito. O que é o fruto do Espírito? O fruto do Espírito é o domínio próprio, é a mansidão, é a bondade, a longanimidade, a temperança. O domínio próprio é quando você começa a governar a si mesmo, e a partir disso você começa a governar as coisas ao seu redor. Coração saudável, coração alinhado, ele desenvolve a arte de governar as circunstâncias. As coisas vão mal, seu coração está em paz. Por quê? Porque eu sei que o meu Redentor vive. As pessoas tentam tirar a tua paz, você não abre mão dela. Por quê? Porque a paz que eu recebi de Deus eu não dou para ninguém. Ninguém vai roubar a minha paz, ninguém vai roubar o que Deus me deu. Fala com autoridade, diga, um coração alinhado governa as emoções. Você está comigo? Diga amém. Filipenses 4:7 diz, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Vamos ler isso como uma declaração para a nossa vida. Levante suas mãos. Jesus, eu sinto palavra revelada fluindo aqui. Alguém está comigo? Diga amém. Então quando a gente lê guardará o vosso, a gente vai declarar guardará o meu, ok? Levante suas mãos, vamos ler isso junto. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o meu coração e a minha mente em Cristo Jesus. Vamos ler isso junto, não precisa esperar eu declarar não, vamos declarar isso junto. Vamos lá, 1, 2. E a paz de Deus, que excede o meu entendimento, todo entendimento, guardará o meu coração e a minha mente em Cristo Jesus. Vamos lá mais uma vez. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o meu coração e a minha mente em Cristo Jesus. Você pode dizer glória a Deus por isso? Será que alguém pode dar um brado de liberdade aqui nessa manhã? Aleluia! 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 Coração alinhado governa as emoções. Pessoas vão tentar te humilhar. Você sabe como Deus te chama, não te importa como os outros te chamam. Pessoas vão tentar te diminuir. Você sabe como Deus te vê, não importa como outros te veem. Pessoas vão tentar te parar. Você sabe o que Deus tem a seu respeito, não importa o que outros pensam a seu respeito.
Irmão, todo homem que desenvolve a arte de governar as suas emoções se torna resiliente, forte e constante. Muitas vezes a gente está inconstante na nossa jornada de fé porque a gente não consegue governar o nosso próprio coração. Como governaremos as circunstâncias ao nosso redor? A gente vê isso na pessoa de Jesus. Ele dorme em meio a uma tempestade. Eu falei sobre isso semana passada, mas pode ser novo para alguém. Alguém está comigo aqui? Diga amém. Os discípulos dizem: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Eles ficam assustados com o fato da autoridade de Jesus acalmar a tempestade, mas nenhum deles disse: quem é esse que consegue dormir enquanto o mar está revolto? Deus falou comigo algum tempo atrás sobre essa passagem. Eu queria compartilhar com você essa revelação. A gente é tão impactado pelo poder que manifesta milagres e novas realidades, mas muitas vezes a gente subestima o governo de um coração alinhado. Olhamos para ele e falamos: quem é esse que cessa a tempestade? Mas eu creio que em dias como hoje, os dias que a gente está vendo de ansiedade, depressão, pânico, a gente precisa celebrar uma outra característica incrível de Jesus. Sim, é incrível o fato dele governar as tempestades, mas é tão incrível quanto, ou até mais incrível, o fato dele conseguir dormir a despeito delas. Eu vou ser até ousado em dizer que só cessa tempestades quem consegue dormir em meio a elas, porque a paz que ela é expressa a partir de Jesus é uma paz que antes governava Jesus, era centrada em Jesus. Guarda isso, irmão. A paz que ele libera e cessa as ondas era a paz que governava o seu interior. A vida que ele liberava sobre quem estava doente era a vida que estava no seu interior. A Bíblia diz que o mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos habita em nós. A gente precisa entender que o que habita em nós é o que define o que nos cerca. Existe paz em nós, existe paz ao nosso redor, independente das circunstâncias. Existe vida em nós, vai haver uma manifestação de vida ao nosso redor, independente das circunstâncias. Existe luz de Deus em nós, a luz que dissipa as trevas vai começar a mudar as realidades ao nosso redor, independente das circunstâncias. Porque quem sabe como está o seu coração tem autoridade para liberar realidades ao seu redor. Alguém está comigo? Diga amém. Eu quero compartilhar 3 chaves. E se alguma delas fizer sentido, anota e medita ao longo da tua semana. Primeira chave sobre um coração alinhado é que emoções bem resolvidas governam as circunstâncias. Emoções bem resolvidas governam as circunstâncias. Todo líder forte consegue manter o seu coração em paz, mesmo em meio a uma batalha. Todo líder ousado consegue manter a sua visão independente dos ruídos. Por quê? Porque tem autoridade para governar as circunstâncias quem tem um coração alinhado. Declara com autoridade, diga: emoções bem resolvidas governam as circunstâncias. Segunda chave que eu quero compartilhar é que Deus está mais interessado em como está o nosso interior do que como estão as coisas ao nosso redor. Deus está mais interessado em como está o teu coração do que como está a geografia ao teu redor. E muitas vezes a gente se move pela geografia e a gente desconsidera. Está faltando a palavra agora, mas eu já disse isso para vocês. O culto da manhã para mim é como se fosse de madrugada. Normalmente eu vou dormir quando você está acordando, então para mim o esforço está aqui, eu estou me sentindo uma vigília, amém? Você está comigo? Diga amém. Negligencia, obrigado Jesus. Eu esqueci o que eu estava falando, eu lembrei da palavra, esqueci o que eu estava falando. Obrigado, irmão. Está mais atento que a diretora do Carisma, glória a Deus por isso. Deus está mais interessado em como está o nosso interior do que as coisas ao nosso redor. Por quê? Porque muitas vezes a gente se move mais pela geografia do que pela forma como o nosso coração está. Então tem gente que se moveu para Alphaville porque aqui tem boas oportunidades. Tem gente que se moveu para a América porque a América tem boas oportunidades. Tem gente que se moveu para uma outra cidade porque lá está tendo boas oportunidades. Tem gente que escolheu a formação que vai fazer porque agora esse mercado ele tem uma projeção de boas oportunidades. Irmão, quem se move por oportunidade está sempre refém das circunstâncias. Eu pastoreei jovens no interior do Rio de Janeiro quando estava na iminência de ser lançada uma usina de combustível lá. Eu não vou lembrar agora qual que é o nome, mas eu sei que foi um dos maiores empreendimentos da área de petróleo que o Brasil já viu. E muita gente
que era pastoreado por mim na época, começou a buscar a formação de acordo com uma projeção de mercado. Eles não amavam o que faziam, eles não tinham uma palavra para fazer o que faziam, eles não tiveram uma clareza para fazer o que faziam, mas alguém disse que aquele mercado tinha uma grande chance de prosperar. O que acontece? Aquela refinaria fechou e muita gente se formou em algo que nunca mais exerceu. Irmão, ou a gente se move por uma palavra, ou a gente se move pela geografia. Ou a gente se move por uma palavra, ou a gente se move pelas oportunidades. Ou a gente se move pela palavra, ou a gente se move pela economia. A gente precisa entender que governar as nossas emoções nos dá um nível de autoridade que a gente começa a governar as circunstâncias. Eu não dependo mais do clima, eu não dependo mais da geografia, eu não dependo mais das opiniões, eu não dependo mais da aprovação. Mas estão dizendo, tanto faz o que dizem, eu sei que Deus diz a meu respeito. Mas eles pensam, tanto faz o que pensam, eu sei que Deus pensa a meu respeito. Mas os seus inimigos estão se levantando. Irmão, todos eles se levantam para cair, já foram colocados debaixo dos meus pés. A gente é menos circunstancial quando as nossas emoções estão equilibradas. Alguém está comigo? Diga amém. Terceira chave é que as tempestades que acontecem dentro são mais prejudiciais do que as tempestades que acontecem do lado de fora. As tempestades dentro de mim são muito mais decisivas do que as tempestades ao meu redor. Você já deve ter ouvido isso em algum lugar, pode ser novo para quase ninguém aqui, mas vai fazer sentido para você. Irmão, todos os navios que afundaram foram cercados pela mesma quantidade de água dos navios que continuam navegando. O que mudou? O que definiu o destino deles? Não é a quantidade de água que cercava, é a quantidade de água que entrou. O mundo está em caos, sempre esteve. O mundo jaz no maligno, sempre esteve. Desde a queda, a gente viu a maldade se multiplicando, a gente viu a iniquidade se multiplicando. A economia está vivendo um momento difícil, é cíclico. Então a gente precisa entender que o que vai mudar, o que vai afetar o destino da minha casa, não é como vão as coisas, é como vai o meu interior. Eu permaneço em paz, a palavra de Deus é o que me guia, o sangue de Jesus é o que me cobre, a vida de Deus é o que me garante, as promessas de Deus é o que me sustenta. Alguém está comigo? Diga amém. Tudo bem? Você acabou agora de assistir um vídeo. Se você ainda não está inscrito, já se inscreve também no nosso canal, ativa esse sininho aqui embaixo de notificação e toda vez que eu fizer uma live ou estiver transmitindo uma mensagem ao vivo, você vai ser um dos primeiros a saber. Mas eu deixei mais 2 indicações aqui que eu espero que façam muito sentido para você. Então já aproveita e clica para assistir a próxima mensagem, beleza? Seja bem-vindo ao time de incendiários e eu espero de verdade que essas mensagens mudem a sua vida como elas têm mudado a minha também. Até a próxima. Valeu. 2022 é um ano da gente alimentar os nossos milagres. Em 2022, irmão, pega essa chave, anota isso, medita nisso. Ou você vai viver a sua fé, ou você vai viver os seus medos. Eu lembro de uma analogia que eu fiz algum tempo atrás sobre a tocha olímpica. É interessante porque a tocha olímpica, eu acho que ela talvez seja um dos símbolos que mais tem a ver com aquilo que a gente como igreja carrega. Em algum momento uma chama foi acesa e de tempos em tempos, de geração em geração, homens se esforçam para não deixar ela apagar. Então tem toda uma estrutura em torno daquilo para que a chama original ela seja transportada de mão em mão. Então você vê, por exemplo, na época da Olimpíada, é um evento que mobiliza milhares de pessoas. Pessoas vão passeando junto com a tocha ao longo das nações. Ela percorre todos os continentes, ela passa por várias cidades. Em cada cidade que ela vai, alguém tem a oportunidade de carregar aquela tocha e transportar até que outra pessoa assuma a responsabilidade de mantê-la viva. Irmão, a tocha olímpica nada mais é do que uma representação do nosso chamado em Deus. Nada mais é do que uma representação do ministério da reconciliação, daquilo que Deus chamou você para viver. A esperança viva que Ele depositou na tua casa não vai ficar presa nela, não vai ficar retida nela. Deus não quer só que aquilo que Ele começou a fazer na tua história se limite a você. Agora Deus quer que a esperança que Ele depositou em você se espalhe por aqueles que caminham perto de você. A Bíblia chega ao ponto de dizer que nós fomos reconciliados com Deus através do sacrifício físico de Jesus, mas não só isso. Nós não só recebemos o ministério da reconciliação, nós não só fomos reconciliados com Deus,
como agora todas as vezes que a gente abre a nossa boca, é como se o próprio Deus falasse através de nós. E essa é a minha oração nessa noite, irmão. Para que cada palavra que eu libere seja como música no coração de quem ouve. Para que cada passagem dessa que está sendo liberada seja como uma flecha no teu coração. Eu oro para que essa mensagem mude a vida da tua família. Eu oro para que essa palavra encha você de coragem, de alegria, de ousadia e de esperança. Porque 2022 vai ter seus gigantes. Ele vai ter algumas tempestades. A gente vai enfrentar alguns desertos. Mas se a gente parar para lembrar como foi 2018, 2015, 2010, a gente vai perceber que os gigantes só mudaram de nome. Eles sempre estiveram lá. Os ladrões de alegria sempre estiveram lá. As notícias ruins sempre estiveram lá. E você percebe que a gente consegue, em vários momentos, perceber a presença dos gigantes, mas nem em todos os momentos a gente consegue perceber a presença de Deus nos guardando deles. Tem gente que quando está enfrentando um momento de crise questiona: Deus, por que você se esqueceu de mim? Você consegue perceber a presença de um gigante, mas você consegue negligenciar a presença de um Deus vivo dentro de você. Irmão, Deus está dizendo para alguns de nós nessa noite: filho, o fato de gigantes se levantarem não significa que eu me esqueci de você. Eu sempre estive lá. Eu não me esqueci de você, eu não desisti de você. Você que está entrando ao vivo agora, seja bem-vindo à Lagoinha Miami. E a gente está numa noite épica em que a gente vai falar sobre esperança do início ao fim desse culto. Eu sei que está bem diferente toda a dinâmica, mas eu tenho certeza que algo em você vai mudar a partir dessa palavra. Romanos 15:13 diz o seguinte: que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Hebreus 10:23 diz: apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Irmão, a esperança é como uma faísca que você joga numa palha seca. A esperança é como um pilar de inflamação. Hoje pela manhã eu recebi um amigo aqui, o PPR, e eu já falei sobre isso em alguma mensagem. Eu lembro que a gente estava uma vez jantando e o PPR já foi policial. E ele falou: mano, quando a gente está lá no batalhão, quando a gente está num treinamento de contenção, de grandes manifestações, tem uma coisa que a gente aprende. Quando tem uma grande manifestação, quando tem muita gente inflamada, protesto, pessoas quebrando alguma coisa, tacando fogo em carro, enfim. A gente precisa, em primeiro lugar, identificar quais são os pilares de inflamação. Todo grande movimento tem pilares de inflamação. E os pilares de inflamação são as pessoas que elas lideram aquele movimento. Elas dão uma palavra e toda a multidão se move a partir daquilo. Elas dão uma direção e toda a multidão se move a partir daquilo. E ele falou: a primeira coisa que você precisa fazer para parar um movimento é identificar os pilares de inflamação. E na hora que ele falou aquilo, cara, eu lembro como se fosse hoje, aquilo abriu a minha mente. Eu falei: uau, é exatamente assim que o inferno trabalha. Ele percebe quem carrega uma esperança viva e tenta calar antes que as pessoas ao seu redor comecem a ser inspiradas por ele. É por isso que o inferno sempre tenta cessar uma revolução antes dela começar. É por isso que o inferno sempre vai tentar desencorajar você antes de você se lançar no novo. É por isso que o inferno vai sempre tentar diminuir as suas expectativas, ao invés de permitir que você volte a sonhar, porque a partir do momento que você volta a sonhar, ele não para mais você. É impossível parar um sonhador que entendeu o poder que em si habita. É impossível parar um homem que entendeu a identidade que carrega. Por isso que o inferno vai sempre tentar parar uma revolução antes dela nascer. O inferno tentou abortar Moisés antes dele se levantar. O inferno tentou abortar José antes dele governar. O inferno tentou abortar Jesus antes dele ser revelado. Os magos enviados para celebrar o Messias. Quando eles retornam, Herodes pergunta: aonde ele está? E por não saber onde estava, manda matar todos os meninos até 2 anos de idade. Porque ele sabia que uma esperança viva estava caminhando no meio do povo. Irmão, olha para mim, em nome de Jesus. 2022, você pode ser um pilar de inflamação, alguém que carrega uma esperança viva, portador de boas novas. Ou você pode se mover por notícias. Ou você pode estar pautando a tua história baseada em problemas. Irmão, problemas sempre existiram, mas eles são matéria-prima do milagre. As crises sempre aconteceram, mas elas são a melhor oportunidade para a gente ver Deus lutando por nós. Eu
quero te encorajar em nome de Jesus a olhar para 2022 com a perspectiva certa. 2022 já é o melhor ano da nossa vida. 2022 é o ano do maior romper da nossa história. 2022 é o ano de Deus levantar improváveis e de Deus envergonhar aqueles que pensam que são. 2022 é o ano da nossa família, romper em fé, andar sobre as águas. 2022 vai ser exatamente como você crê que Ele é e como você declara que Ele é. Então abre a tua boca e profetiza, abre a tua boca e libera palavras a respeito do teu ano. Eu tenho usado esse termo ultimamente, que é a oportunidade de desenharmos o nosso ano através de orações. Desenharmos 2022 através de orações. Eu queria te convidar, se você puder fechar os seus olhos, eu quero orar com você, Pai. Eu oro em nome de Jesus para que 2022 seja marcado por uma esperança viva. Eu oro para que 2022, a despeito de toda notícia ruim, de tudo que tem tentado remover de nós expectativa, Pai, a gente permaneça de pé. Eu oro para que 2022 seja um ano da gente te ouvir mais, da gente ter mais relacionamento com você. Eu oro para que 2022 seja um ano de romper sobrenatural. Eu oro para que 2022 seja um ano do Senhor renovar as nossas forças, do Senhor renovar a nossa alegria, do Senhor trazer à nossa memória aquilo que nos dá esperança. Eu oro para que quem está me ouvindo agora online, de qualquer lugar do mundo, seja completamente cheio da esperança viva. Deus, derrama sobre cada mente, sobre cada sentimento, sobre cada pensamento. Pessoas que têm carregado pensamentos de morte, pessoas que têm enfrentado ansiedade, depressão, crise de pânico. Eu oro em nome de Jesus para que a palavra que está fluindo aqui essa noite sejam como águas correntes, Deus. Eu oro para que a tua unção venha como um bálsamo, descendo da nossa cabeça até a planta dos nossos pés, pensamentos sendo colocados em ordem, ruídos cessando, sentimentos sendo alinhados com os seus, Pai. Eu oro em nome de Jesus, para que a nossa vida seja transformada, Pai, a partir dessa noite, para sempre, em nome de Jesus. Se você crê nisso, diga amém, amém, amém. Eu estou quase finalizando, mas eu queria compartilhar algumas revoluções que foram geradas por esperança. Sabe, ao longo da história, várias revoluções foram geradas a partir da esperança. Em 63, teve uma marcha sobre Washington. Você já deve ter ouvido falar em algum momento sobre esse dia. Foi o dia em que Martin Luther King estava liderando mais de 150 mil pessoas. E na capital dos Estados Unidos, ele discursa aquela frase que entrou para a história. Qualquer geração vai ouvir falar dessa frase em algum momento. Ele está com 150 mil pessoas e ele fala: I have a dream. Eu tenho um sonho. Sabe, essa marcha para Washington, ela era movida por esperança. Em 89, tem um protesto na Praça da Paz Celestial. Você já deve ter visto um vídeo em algum momento daquele homem que enfrentou os tanques de guerra. Ele para na frente de um tanque, o tanque precisa parar, porque alguém decidiu enfrentar aquilo que ele entendia como sendo errado. A gente vê a queda do Muro de Berlim em 89, a gente vê o fim do Apartheid em 91, segregação racial na África do Sul, a gente vê a Primavera Árabe agora em 2011, e eu quero que você entenda que existe uma revolução sendo gerada por esperança acontecendo exatamente agora. Em Miami, num bairro chamado Little Haiti, um pastor brasileiro pregando em português, está tocando milhares de famílias ao redor das nações. No ano do Covid, a nossa marca foi o número de milagres de cura. No ano da incerteza, uma das coisas que a gente mais foi marcado foi em poder ser um canal de esperança para quem estava confuso. Quando parecia que tudo estava desabando, Deus deu a oportunidade da gente, mesmo tão pequeno, num bairro tão distante, num lugar tão improvável, ser levantado como um farol na vida de milhares de pessoas. Eu quero que você entenda, irmão, que a todo tempo existem revoluções acontecendo a partir da esperança. Talvez você é a única pessoa que acredita em Jesus na tua casa. E eu quero te lembrar que isso não é um problema, isso é uma oportunidade. Você vai poder declarar no final desse ano: eu e toda a minha casa serviremos ao Senhor. Talvez você está vivendo uma crise financeira e é uma excelente oportunidade de você experimentar em 2022 o Deus que provê, Jeová Jireh. Eu não sei qual que é a crise que você está enfrentando, irmão, mas eu vim aqui só te lembrar que para cada tipo de crise existe uma nova faceta do caráter de Deus para a gente conhecer. Você está numa crise financeira? Muito prazer, eu sou o Deus da provisão. Você está com um problema de saúde? Muito prazer, eu sou o Deus que cura. Você está confuso? Muito prazer, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Deus está dizendo para cada um de nós, irmão, não importa o tamanho da tua crise, eu não deixei de ser quem eu sou. Alguns religiosos mandam perguntar para Jesus: quem
Quem ele diz que é, afinal? Ele é um profeta? Ele é reencarnação de Elias? Ele é a voz que clama no deserto? Ele é João Batista? Quem é você? E Jesus se apresenta dizendo: eu sou o que sou. Quero que você entenda isso, irmão. Jesus é exatamente aquilo que você precisa. Ele é cura para toda enfermidade, Ele é liberdade para todo cativeiro, Ele é direção para todo confuso, Ele é a paz que excede todo entendimento, Ele é o maravilhoso conselheiro, Ele é o Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Ele é o Senhor dos exércitos, Ele é o princípio e o fim da nossa história. Irmão, guarda isso em nome de Jesus. Não existe nenhuma crise que você enfrente hoje que seja maior do que o poder de Deus que em você habita. A palavra chega ao ponto de dizer que maior é o que está em nós do que tudo aquilo que se levanta ao nosso redor. Romanos 5,5 diz que a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor nos nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Salmos 39, o salmista mais uma vez se pergunta: agora, Senhor, que hei de esperar? E no versículo seguinte ele responde: a minha esperança está em Ti. E aí, tudo bem? Você acabou agora de assistir um vídeo. Se você ainda não está inscrito, já se inscreve também no nosso canal, ativa esse sininho aqui embaixo de notificação e toda vez que eu fizer uma live ou estiver transmitindo uma mensagem ao vivo, você vai ser um dos primeiros a saber. Mas eu deixei mais 2 indicações aqui que eu espero que façam muito sentido para você. Então já aproveita e clica para assistir a próxima mensagem, beleza? Seja bem-vindo ao time de incendiários e eu espero de verdade que essas mensagens mudem a sua vida como elas têm mudado a minha também. Até a próxima. Valeu!